Oi, gente! Boa noite a todos vocês que estão ligadinhos pela TV10 e também pela Melodia FM 100,5. Você que nos acompanha de Maringá e toda a região, você que está em outro estado pela internet, nos acompanhe compartilhando muito nosso programa de hoje. O programa da Jess está no ar e eu quero a sua participação, a sua interação de sempre. 2024 é todo nosso e é claro que hoje os nossos convidados estão para lá de especiais. Mas antes de mais nada, você que ainda não tem o nosso WhatsApp, para você interagir, para você participar, anota aí, 44 998 18 9068, 998 18 9068, para você interagir aqui comigo na programação. Deus abençoe a sua vida. E agora vamos para os nossos convidados de hoje. Sim, eu quero receber aqui a Terezinha Guilhermina e o Vinícius Barreto também, atletas, gente. Eles são inspiração e através do Vinícius, que nós tivemos um contato no passado aqui na entrevista do programa, conhecemos a sua história, e depois muitas coisas aconteceram. Então, primeiramente, boa noite, Vinícius. Boa noite, Jess. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite de estar aqui novamente com você. Desde aquela última vez que a gente teve esse contato, muitas coisas aconteceram, né? Sim, muitas coisas. Ainda não consegui observar tudo e está sendo maravilhoso tudo que está acontecendo na minha vida. Ele é atleta, gente. Um menino veloz. E que não foi por um acaso, a gente acredita muito em propósito. E hoje, essa dama maravilhosa, linda, que está aqui ao seu lado e ao meu lado. Terezinha, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, é um privilégio poder estar aqui. Agradeço muito a oportunidade, o convite. Maringá é uma cidade onde todos moram no meu coração e não pagam aluguel. É um privilégio estar aqui de novo. E nós agradecemos. Vinícius, começando por você, que fez essa ponte tão linda dessa conexão com a Terezinha. Como que foi esse encontro de vocês? Esse encontro aconteceu ano passado, em novembro mais ou menos. Foi quando eu recebi a notícia de que a Terezinha estava precisando de um atleta guia para guiar ela nas competições. E de lá para cá a gente manteve contato e hoje estamos continuando, dando continuidade num trabalho que já veio acontecendo e é isso. E agora vem aí os desafios, né, que são as competições. Terezinha, fala pra mim como que foi pra você essa experiência de conhecer o Vinícius. Especial, né? Eu estava em Minas e eu não tinha guia e a gente ia ter uma competição em Curitiba e eu tive um problema bem delicado que eu não tinha conseguido guia em Belo Horizonte para treinar comigo. Então, eu iria para a competição sem guia e Deus é tão maravilhoso que Ele oportunizou o Vinícius, porque o menino que ia me guiar ligou para mim e falou: Terezinha, eu estou machucado, vou ficar 6 meses sem poder guiar, mas eu consegui uma pessoa para estar te guiando. E aí Deus tinha providenciado o Vinícius. Ele nunca tinha guiado e Deus já tinha falado para mim que o guia que ia me guiar, ele era um guia que ele... E para ele, eu acho que ele ter aceito isso, eu só provo o quanto que ele é corajoso e quanto que ele foi escolhido por Deus para estar ali. E aí eu decidi vir treinar aqui para a gente trabalhando e acertando isso junto, para acertar o que a gente não acertou lá atrás. Que bacana, gente. Mudanças, desafios, eles fazem parte da vida, né, de todas as pessoas e quem dirá, né, um atleta também. E Terezinha, eu achei algo muito interessante, que talvez as pessoas não tenham noção e não imaginam, mas, gente, a Terezinha, ela ganhou muitas medalhas em competições e ela é a atleta que é citada no Guinness Book. Terezinha, me conta que é isso. Gente, eu vou usar o termo, tá? Que eu visualizei. A cega mais rápida do mundo é isso. Então, eu tenho uma história grande. Eu comecei a correr já em 2000. E o meu sonho era ser a melhor do mundo. E aconteceu. Fui recordista mundial várias vezes. E em Londres, em 2012, eu tive o privilégio de ter o reconhecimento do Guinness Book. Então, eu me tornei a atleta cega mais rápida do mundo. Estou no Guinness Book em 2013 e 2014. E virou esse título, porque as minhas provas são provas de velocidade também iguais às provas do Vinícius. Por isso que eu preciso de um guia veloz e que tenha disposição para guiar. E no nosso caso, o atletismo não é um esporte individual,
é um esporte coletivo. A gente é um time. E a gente entra junto para ganhar a medalha. Que bacana. E você sempre foi envolvida com esporte? Como que foi essa conexão? Então, eu concluí o 2º grau técnico em administração e não tinha mercado de trabalho. E aí eu falo que o esporte foi a única porta que o preconceito não fechou. Tinha uma equipe, um projeto, né, da prefeitura que iria oferecer atletismo e natação na época, em Betim, em Minas Gerais, e eu escolhi fazer no início a natação porque eu tinha maiô. Aí eu voltei para casa e falei com a minha irmã assim: olha, Vânia, eu queria correr, só que eu não tinha os tênis. E aí ela falou: olha, o tênis eu te dou. Na época era o único par de tênis que ela tinha. E aí eu voltei no dia seguinte, me inscrevi para a corrida. Meu treinador mostrou uma distância e eu não tinha noção nenhuma. Eu saía correndo, cansava, brigava comigo mesma, sentava, depois voltava. E aí foi assim que eu comecei. Aí virou eu falo que eu era uma atleta, uma profissional que não remunerada. E aí eu comecei a correr todas as competições e eu tive a oportunidade de correr uma corrida de rua. E aí eu lembro que era 5 quilômetros e era R$100 para o primeiro, 80 para o segundo, 60 para o terceiro. E aí eu ganhei R$80. Aí eu peguei o dinheiro e falei: tô milionária, para quem não tinha nem tênis, né? E aí eu fui ali, naquele dia eu vi que eu passei no mercado, comprei um iogurte que eu sempre quis. E eu peguei o iogurte e falei que era o meu maior sonho tomar aquele iogurte quando eu era criança. E aí eu falei para mim: a partir de agora, através do esporte, eu vou realizar todos os meus sonhos. Eu acho que o maior sonho meu e privilégio é fazer aquilo que eu amo. Eu amo correr. E aí, diante de todas essas questões de amar o que eu faço, e aí eu me tornei a atleta cega mais rápida do mundo. Já estive em vários lugares do mundo, já estive em vários Jogos Paralímpicos, Mundiais, Pan-Americanos. E agora estou voltando para ir para Paris com o Vinícius. Pois é, Vinícius, e vocês estão rumo a Paris. Para você, né, um atleta tão novo, né, vivendo essas experiências tão lindas e ao lado de uma mulher tão inspiradora e experiente também, como que está a sua expectativa? Tá muito grande. Confesso que não consegui parar assim para pensar e agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo, né? A nossa preparação já, que a gente começou ano passado, de hoje a gente já teve uma melhora muito grande. E assim, a gente acredita num Deus que pode tudo e temos fé que Ele vai colocar a gente lá e vamos, se Deus quiser e nos permitir, vamos ser campeão. Se Deus quiser, né, Terezinha? Com certeza. Assim, o trabalho está fazendo... eu tenho um versículo comigo que eu adaptei, que eu creio que Deus tem falado ao meu coração e sempre falou assim. Na Bíblia está escrito, e Deus falou para a maioria: faça a sua parte que eu te ajudarei. Para Terezinha Guilhermina, Deus falou: faça a sua parte que a minha já está pronta. Então eu estou aqui tentando fazer a minha parte e que se der errado a culpa é minha. Eu sei que Deus não falha e Ele sabe de todas as coisas. E a gente está trabalhando para isso e já está... Nós estamos vivendo nesses treinos um milagre a cada dia. Cada dia a gente se aprende uma coisa nova e percebe que aquilo que na nossa força a gente jamais conseguiria está virando realidade. O sobrenatural está se manifestando em cada treino, em cada momento, e fortalecendo a nossa fé na certeza de que verdadeiramente a medalha de ouro em Paris 2024 tem um dono, e esse dono é Deus, e Ele vai entregar ela na mão de quem Ele quer. Nós estamos lutando e trabalhando para que a gente mereça isso. Com certeza, e nós vamos estar na torcida, né? E se Deus quiser, vocês retornam com a medalha, né? Vêm com uma boa colocação, se Deus quiser, no primeiro lugar, que a gente torce para que isso aconteça. E vamos prestigiar muito, porque a história, a superação... Gente, o currículo dela é lindo, né? E ver esse crescimento e participar, Vinícius, dessa caminhada também, né? Saber que a gente te conheceu aqui, o início de tantas coisas que você começou ali se desafiar, a viver no esporte, e hoje você está aqui do lado de uma celebridade, né? E para nós é uma grande honra. Terezinha, eu sei que essa conexão é uma conexão que vai não só abençoar vocês dois, mas a vida de muitas pessoas, porque é a superação, né? Vocês a cada dia irem se superando, irem se desafiando. E aí a pergunta para a gente fechar: Terezinha, você tem um sonho
ainda que você não realizou? Sim, eu não corri o tempo que eu quero correr, que eu queria correr. Por isso eu voltei para o atletismo, para as pistas, para fazer aquilo, para receber de Deus aquilo que eu ainda não recebi como resultado na prova. Então eu acredito que 2024 em Paris, em agosto, a gente vai estar vivendo esse milagre e realizando esse sonho juntos. Que lindo. E você, Vinícius, tem algum sonho ainda que você deseja alcançar? Sim, é de chegar lá e glorificar e exaltar o nome de Deus. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. O importante é saber que eu consegui chegar lá, independente da medalha, do resultado, de levar o nome de Deus para todo mundo. Que lindo. Eu agradeço a vocês. E Terezinha, com tantas inspirações aí, eu quero que você deixe um recado final para as pessoas que estão nos acompanhando. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está acima de todo mundo e de todos, e te chama de mais que vencedor. Não aceite menos que isso diante de qualquer obstáculo, de qualquer situação. Se é difícil para você, se é impossível para você, para Ele não existe nada impossível. Peça ajuda quando for necessário. Ele sempre esteve, está e vai continuar do seu lado, disposto a fazer a vontade dele, que é sempre maior e melhor do que a nossa. Uau! É isso, gente. Coisa linda de arrepiar o coração, a alma da gente. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Tá? Voltem sempre, a casa é de vocês e nós nos sentimos muito honrados por ter a presença de vocês. E é isso, gente. Nós vamos para o intervalo comercial. Não sai daí. É muita emoção o programa de hoje. Fique comigo. Já já a gente volta. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite, entre em contato conosco, 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Bem-vindo ao Hotel Transamérica de Maringá. Um oásis de conforto e comodidade para os viajantes corporativos. Localizado estrategicamente próximo ao aeroporto e ao Centro de Convenções de Maringá. Oferecemos uma estadia perfeita para suas viagens de negócios. Desfrute de uma piscina externa relaxante, café da manhã delicioso e todas as comodidades que você precisa. Reserve agora mesmo e aproveite uma experiência única em nosso hotel. Centralize as conversas de WhatsApp de sua empresa em um só lugar. Com o Prime Chat, sua gestão fica descomplicada e você consegue gerenciar os atendimentos de sua empresa de forma simples e ágil. Por menos de R$ 7,00 por dia e até 5 usuários com acesso a ferramentas da sua empresa. Não perca tempo. Promoção válida por tempo limitado. Fale com um atendente pelo WhatsApp 44 9 88 68 75 94. Estamos de volta ao programa da Jess. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue participando. Tem sorteio para você hoje, tá bom? E agora nós vamos falar sobre beleza, não só sobre beleza, mas sobre saúde também. Estou aqui nos estúdios recebendo essa doutora maravilhosa, Heloíse. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada.
Muito honrado e feliz de estar aqui também. E nós também. Olha que esse convite demorou para dar certo, né? A gente teve os nossos desencontros aí de dias de horário. Essa mulher é muito corrida, gente. Muito requisitada. Imagina, demorou, mas assim, eu queria muito vir. Eu estava muito animada, mas na correria do dia a dia foi passando. Até que esses dias eu falei, eu preciso dar um pulinho lá, ainda bem que deu certo. Obrigada. Ainda bem, nós te agradecemos, você tem sido, como a nossa última convidada, uma inspiração também dentro da sua área, uma referência. E eu acho que é legal trazer isso para as pessoas, porque é um universo, o universo da cirurgia plástica é um universo muito vasto, né? Então existe infinidade de procedimentos, de profissionais também, desde aqueles que são bons, que trabalham com ética profissional, e aqueles que às vezes não levam a sério a profissão como qualquer outra profissão. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito atual, né, e que está na moda, podemos dizer assim, é tendência do momento? Na verdade está na Google Trends, se você pesquisar, tá, o pessoal quer saber. Não é uma doença nova, mas realmente, não seria da moda, mas é uma doença que veio à tona. E isso pra gente foi muito bom, porque ela passou muito tempo desconhecida e não foi estudada. E hoje o fato de todo mundo querer saber e procurar está fazendo todo mundo voltar a estudar. E isso é muito bom para as portadoras, que são mais de 12 milhões hoje só no Brasil. Sim, são muitas mulheres, Muitas né? mulheres. Então explica pra gente, né, de fato, o conceito, o que é lipedema. Lipedema é uma doença, vou falar de uma forma mais simples, para todo mundo poder entender, tá? Mas é uma doença da gordura que acomete mulheres, normalmente na gordura das pernas, também podendo acometer nos braços, mas é uma doença de fundo genético, que causa uma inflamação crônica e é de baixo grau. Então é uma inflamação que ao longo da vida ela vai sempre, ela nunca é debelada, ela nunca é controlada. E ela é de fundo genético, não tem cura e vai trazendo aquelas deformidades ao longo da vida da mulher. Então é uma doença que lá no passado, quando ela começou a ser estudada, ela caiu no esquecimento, provavelmente porque muita gente não acreditou. E hoje ainda poucos médicos conhecem e estudam e acreditam. Mas com esse movimento agora de conscientização, hoje está ficando tudo muito mais claro. Não é uma doença comum, não é uma doença normal, é uma doença resistente, que são aquelas mulheres que têm cintura fina, quadril largo. A gente vê muito isso, basta ligar a TV, basta ligar a rede social, você vê muita mulher assim. E ela faz atividade física, ela se alimenta bem, ela mudou o estilo de vida e aquela gordura é resistente, porque é uma doença de fundo genético que tem essa resistência, dificuldade de perder. E aí agora a gente já entendeu. Agora a dificuldade está sendo o tratamento, porque ela não tem cura. E como que então essa paciente chega para buscar esse tratamento, entendendo que ela não tem cura, mas que existem procedimentos que podem ajudar a reduzir, a melhorar? Sim. Normalmente são pacientes que já estão há anos, tem uma média de 15 anos de mulheres que estão tentando de tudo e não conseguem. Então elas já passaram por várias dietas restritivas, já fizeram vários outros procedimentos estéticos, já estão fazendo atividade física, elas tentaram de tudo, elas estão cansadas e elas me encontram hoje como a salvação da vida delas para melhorar o problema delas. Claro que muitas procuram uma forma mais definitiva e a gente não tem isso ainda. Mas claro que quando elas chegam para mim, elas já estão desesperadas. Hoje a consciência está vindo de uma forma mais tranquila, mas de certo modo ainda existe muita informação passada de forma errada. Então elas querem melhorar. O tratamento, ele, apesar de muita gente ficar preocupada com o custo, se é caro, como que funciona, ele, se você for pensar num simples modo, ele não tem custo nenhum. Porque ele é simplesmente mudança de hábito de vida. Aí é dificuldade. Porque aí vale muito o que da parte da paciente. Ela precisa se responsabilizar pelo tratamento. Que normalmente não é um remédio que a gente dá. Não é o suplemento, não é isso. É mudança de hábitos de vida. Eu falo que muitas sofrem, porque elas falam, não consigo, porque elas não têm as ferramentas corretas. Eu entrego as ferramentas, mas eu não tenho o que fazer. Elas precisam entender e é benefício para todo mundo, concorda? A mudança de hábitos de vida, ela não é só para paciente com lipedema, ela é para todo mundo. Sim, é um estilo de vida total que traz não só saúde para o corpo, para a vida, mas também melhora a autoestima dessa mulher, a sensação de bem-estar, isso tudo traz né, uma potencialização gigante. Melhora, e eu usei isso para minha vida, porque eu não era uma pessoa que me cuidava.
Apesar de eu sempre ter sido magra, eu não era uma pessoa que me dedicava na atividade física, eu me alimentava de forma errada. E eu mudei todo o meu estilo de vida para mostrar para elas que é possível. Porque quando eu comecei a tratar, eu falava, não, mas é possível. Só que aí eu pensava, mas eu não faço. Então eu preciso fazer. E mudou minha vida. Mudou muito a minha vida. Então, para mim, hoje, o que eu fiz, eu repasso para elas. E elas estão tendo respostas muito favoráveis. Claro que a gente ainda não tem a cura, está longe de encontrar a cura, porque existe um defeito genético associado. Mas com certeza hoje a gente não vai mais ter aquelas pacientes do passado que evoluíam para graus muito distorcidos da perna. Se você for buscar isso na internet, existem os estágios mais avançados. Eu acho que hoje a gente dificilmente vai encontrar isso, porque a informação está muito escancarada, tem muita coisa boa por aí. Que legal. Temos até algumas imagens que eu gostaria que a produção colocasse para a doutora estar exemplificando. Olha lá, doutora. Eu mudei essa imagem, eu achei bem interessante. Na verdade, eu queria mostrar, porque é um quadro bem clássico de uma paciente lá do CELIP, que é o nosso centro especializado. E para mostrar que é uma paciente que você não consegue enxergar a cintura ali, mas ela tem uma cintura fina e o acúmulo de gordura dela é basicamente nos membros inferiores. E olha lá no tornozelo como ela tem um acúmulo de gordura que para. Esse tornozelo gordinho, ele é bem característico, a gente chama de perna em formato de palmito. E é uma das coisas que faz com que elas não consigam usar botas. E mais do que isso, elas sentem dor. E dor na gordura não é uma coisa normal. Muitas vezes elas são taxadas de frescas. O próprio marido delas normalmente fala, isso aí é frescura. Mas elas têm dor, elas não calçam bota, elas não conseguem cruzar a perna, elas não conseguem muitas vezes agachar e levantar sem ter dor no joelho. Elas não conseguem fazer uma atividade física. E isso, se não for tratado, é uma coisa que vai só piorando e vai só agravando ao longo do tempo. E aí essa marcação é uma cirurgia, a marcação da cirurgia que a gente faz. Que não é para todas, na verdade é para a minoria, mas com o intuito de, já que essa gordura ela é inflamada, e é uma doença genética, não tem como eu desinflamar ela para sempre, eu retiro uma parte dela. Então eu diminuo o processo inflamatório local. Então, a gente faz isso através de uma lipoaspiração. Para aliviar até mesmo essas dificuldades que essa paciente tem no dia a dia. Principalmente. Na verdade, o intuito da lipoaspiração ela não é estético. Então, o paciente que visa melhor estética com a lipoaspiração vai se frustrar. Ele é um benefício secundário. A gente usa para melhorar a dor, porque isso aqui praticamente resolve a dor, quase 100%. Então elas ficam muito felizes, melhora a qualidade de vida e também melhora a mobilidade, que muitas delas estão perdendo ao longo do tempo também, se não cuidar. Bacana. Próxima imagem. Bom, esse é um procedimento para você ver, muitas delas se queixam do joelho. Aí você fala assim, nossa, meu joelho. Aí começa a observar, elas não têm um formato de joelho. Elas simplesmente têm algo muito... É como se a coxa continuasse na perna. E aí elas se queixam exatamente da estética do joelho. E é um procedimento que eu posso fazer no consultório. Então eu faço pequenas incisões, é super simples, é super seguro. Eu faço no consultório de um formato de joelho. Muitas vezes elas sentem dor. Então muitas vezes eu faço o procedimento para tirar a dor. Tira com a mão, elas não sentem mais a dor. Uau! Eu tiro a gordura que está inflamada e elas melhoram a dor. E muitas vezes é estético. Que bacana. E é só quem sente mesmo, né? Para poder dizer o quanto é difícil. Porque, por exemplo, eu sou de estrutura muito magrinha, então eu jamais ia imaginar que a região do joelho, né, para muitas mulheres incomoda. Incomoda muito. E não é só estética, mas também. Só que elas sentem muita dor. É engraçado porque a dor, quando a gente vai pesquisar, existe um estudo que mostra que mais de 80% sente dor de moderada a incapacitante. É uma dor de hipóxia, de falta de oxigênio. Então, tudo que tem pouco oxigênio causa uma dor absurda. Compensa a dor do infarto. O pessoal leva a mão, assim, é muito forte. E elas sentem essa dor constantemente. Elas choram de dor. Então, é difícil, porque como a gente não sente, a gente não consegue ter uma noção muito clara do que é. Exato. E muitas vezes parece realmente frescura. E elas param de falar, elas param de queixar, elas não reclamam mais. E muitas delas nem sabem que tem dor, de tão acostumadas que elas estão. Sim. Aí eu faço uma cirurgia como essa e elas falam, melhorou uma dor que eu nem sabia que eu tinha. Eu até arrepio, porque isso é super comum. E eu pergunto normalmente, você tem dor? Ela fala, não tenho não. Aí eu falo, mas é que dói, eu só encosto. Ela fala, dói muito.
ela nem sabe que aquilo não é normal. É difícil, não A é? pessoa, ela acaba trazendo a dor para a vida mesmo. E é a condição que ela tem que Ela encarar. se adapta. Aham. Ela se adapta a uma coisa que não é prazerosa, aí ela acha normal. Só que com o tempo, isso ao longo da vida dela, ela vai se distanciando socialmente, ela se distancia do marido. Essa minha paciente que eu mostrei para vocês, ela não dormia mais com o marido, porque ela sabia que ela ficava gemendo à noite e ela incomodava ele. Então ela foi perdendo isso. Quando ela fez a cirurgia, a gente só lipoaspirou as panturrilhas e a perna. E ela nunca mais teve dor. Ela fala, eu voltei a dormir com meu marido. E ele chora na consulta, porque ele fala, eu sempre te amei, eu sempre amei você. Isso nunca me incomodou. Eu só não sabia que você sofria tanto. Então, assim, são coisas que ao longo da vida hoje, com tantas mulheres acometidas, você escuta cada história, você fala, não é possível, uma gordura dessa causa tanto trauma. Causa um fundo emocional muito grande, óbvio, mas não é só estética. E trazer esse resgate mesmo dessa mulher para ela poder viver a vida que ela merece. Isso é muito impactante. Você já imaginou a mulher que se esconde atrás de short? Assim, parece muito simples falar, poxa, tudo bem, ela não vai pra praia, ela não se expõe, mas isso é algo que ela traz pra vida inteira desde jovem. E ela falou, hoje eu recebi uma paciente, ela falou, pra mim tá sendo libertador saber o que eu tenho. Que lindo. E isso é muito comum, porque assim, quando elas entendem que existe uma doença por trás, elas param de se culpar. Só que ao mesmo tempo, elas se responsabilizam pelo progresso. Eu falo, agora você sabe o que você tem que fazer. Vamos junto. E elas, é um trabalho assim, de longo prazo, mas é muito satisfatório. Sim, que lindo. Tem mais uma foto, eu acho, mais um exemplo, né? Os graus, né? A gente coloca as definições, porque assim, isso aqui, para metodologia terapêutica, isso não muda em nada, mas as pacientes, elas gostam de saber onde elas se encontram, a classificação delas, porque elas montam comunidades e elas acabam sempre estando perto de outras portadoras, porque elas se entendem e elas se sentem pertencidas quando elas estão no mesmo espaço. E aí elas gostam de saber. E a gente sabe hoje que muitas pacientes têm um lipedema somente no glúteo. Aí ela, paciente que luta e briga com aquela celulite, é taxada de uma pessoa que não se cuida e na verdade ela tem lipedema no quadril e só no quadril. Então, tem no quadril, tem nas coxas, tem na perna inteira, tem somente nos braços, que é raro só nos braços, mas ele é frequente associado às pernas. E tem quem tem só na panturrilha, que é aquela menina nova que nunca conseguiu usar uma bota e não consegue fechar uma bota porque a perna é grossa. É bem frequente. Sim, é interessante isso para as mulheres que estão nos acompanhando, buscar mais informação e não se sentir culpada ou às vezes trazer uma imagem distorcida para você, sabendo que você pode buscar um recurso, você pode melhorar e também se aceitar, né? Trabalhar essa autoaceitação para você poder viver a sua vida livremente. É isso, né, doutora? Com certeza. A autoaceitação, ela vem quando a paciente começa a se sentir bem, porque se a paciente não sente dor, se ela não sente cansaço, hoje a minha paciente ela não consegue subir 2 lances de escada. Então, assim, isso para elas é muito sofrido, porque uma mulher de 44 anos que é ativa, que quer ser uma avó ativa, que quer estar numa vida que a gente sabe, hoje 50 anos, está no meio da vida. Tem mais 50, ela precisa estar bem. Depois que ela entendeu e ela muda o estilo de vida, com certeza, ela se aceita e vai embora. Mas tem muita informação com qualidade. Eu desenvolvi um aplicativo do Celip, ele é gratuito, então assim, lá no aplicativo, qualquer lugar você consegue achar, só Celip com C, e tem muita informação para você entender, para você se identificar, o que você pode fazer, o que é importante você procurar fazer, porque muitas não têm condição, a gente entende, de procurar um médico, ter um contato, um acompanhamento nutricional, um acompanhamento com uma academia. Tem gente que não consegue, a gente entende. Então, eu desenvolvi o aplicativo justamente para ajudar. Ela tem uma comunidade de portadoras. E é muito, muito legal, porque muitas coisas eu mesma não sei orientar, porque é muito delas com elas, com a realidade delas. E aí elas trocam experiências. Muito. Tem uma que falou assim, o que eu faço? Eu tenho um gatinho pequeno, ele senta no meu colo, eu não consigo. Aí elas brincam, elas falam, coloca ele do lado, não precisa ficar no seu colo, para de sofrer dela, mas eu amo ele, é tão bonitinho. Mas elas trocam essas experiências entre elas e até elas conseguem perceber que o que elas têm é comum e muitas outras têm. Isso para elas traz um certo conforto, sabe?
Que bacana. E para as pessoas que querem conhecer mais do seu trabalho, né, conhecer a clínica, né, os atendimentos, tirar informação, dúvida, aonde que o pessoal pode encontrar você? Todos os canais a gente todos os canais possíveis. O Celip é com C, tem no Instagram, que é o Celip, @CelipBR. Tem muito conteúdo, porque lá a gente trabalha de forma interdisciplinar, eu não sou sozinha. Tem as nutricionistas, as outras especialidades médicas, porque a gente precisa, sim, de mais apoio. Não adianta, eu não consigo fazer tudo sozinha. Tem o Plastiquital, que é o meu pessoal e profissional, que eu também falo muito de cirurgia plástica, porque não deixa de estar dentro da cirurgia plástica também, né, o lipedema. E temos o YouTube com os mesmos nomes. Estamos no Spotify também. Que legal. De carona com a Elô. Todo dia 10 minutinhos eu coloco lá um conteúdo, uma conversinha. Que bacana. Eu vou pro hospital conversando com todo mundo. Que bacana. Muito obrigada por você estar aqui trazendo informação de qualidade valiosa. E numa próxima a gente traz você para perguntar como que você dá conta de tudo, né? Porque a mulher tá no Spotify, tá em todas as redes sociais, muito ativa. Nossa, muito sucesso. É isso. Obrigada, aí, é ajudar pessoas, é viver o propósito da profissão, e isso é o suficiente para você dar conta. Eu acho que já é o caminho ali para você conseguir dar conta. É um amor que eu encontrei, porque eu estava super bem antes de vir o lipedema, né? Na minha profissão, eu fazia puramente estética, né? Quando eu me encontrei no lipedema, eu falei, é isso que eu quero. E eu me voltei pro lipedema, me envolvi e estou aqui. Que bacana. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, sucesso e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada, com certeza. Gente, nós vamos para o intervalo comercial. Estão gostando? Eu estou amando, gente. Amando o nosso programa de hoje, os nossos convidados. Mas não para por aí não, viu? Continue com a gente, que já já eu volto com muito mais. No Colégio Eficaz, estamos presentes na formação de cidadãos conscientes no método inovador de ensino. As provas não são mais o foco e deram vez ao desenvolvimento constante, uma ferramenta disponibilizada aos estudantes para alcançarem um mar de conhecimento imersivo e interativo. Somando a isso tudo, a correta aplicação na formação bilíngue, dos primeiros aprendizados à escolha de uma carreira e à entrada no mercado. Somos a educação prática para pessoas reais. Isso é atitude para transformar. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite, entre em contato conosco, 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil Unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Centralize as conversas de WhatsApp de sua empresa em um só lugar. Com o Prime Chat, sua gestão fica descomplicada e você consegue gerenciar os atendimentos de sua empresa de forma simples e ágil. Por menos de R$ 7,00 por dia e até 5 usuários com acesso a ferramentas da sua empresa. Não perca tempo. Promoção válida por tempo limitado. Fale com um atendente pelo WhatsApp 44 9 88 68 75 94. Estamos de volta ao programa da Jessie, você que está ao vivo pela TV 10, pelo YouTube e também pela Rádio Melodia FM 100,5. Fique à vontade que a casa é sua. E, gente, agora nós vamos falar sobre
Escola. Estamos aí num período onde muitas famílias estão correndo atrás de matrícula, comprando os materiais de escola, fazendo aquela correria, né, que toda mãezinha sabe que tem que fazer para o início do ano, para os filhos começarem mais um ano letivo de muito sucesso. E para falar um pouquinho mais sobre, eu estou aqui nos estúdios, eu vou receber aqui na nossa casa, gente, sim, a maravilhosa, né, gente, porque olha, quase que ela não vem. E eu falei com a Amanda assim, falei, Amanda, será que ela vai? Não, ela vai sim. Eu falei, então fechou. Se você falou, então tá assinado embaixo. Cleusa, seja muito bem-vinda. Muito prazer, viu? Prazer imenso estar aqui, viu? Tenho acompanhado você, sei da tua versatilidade em vários assuntos. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu sou apaixonadíssima, educação. Educação, exatamente, Cleusa. Começando por esse viés, como que é estar no Colégio Eficaz? Porque hoje você está como diretora lá no Colégio Eficaz. Diretora pedagógica. E conta pra gente como que é o Eficaz, para as pessoas que não conhecem, qual que é a visão da escola? Trabalhar no Colégio Eficaz está fazendo toda a diferença na minha vida. Conhecer a professora Amanda, como eu sei que você já conhece, aquela pessoa sensível, que ama o que faz, da mesma maneira que eu sou uma apaixonada pela educação. Nós vivemos num mundo muito conturbado, não é? Eu acho que cada dia que passa, a gente está vendo a evolução das coisas, a tecnologia e os nossos filhos e alunos sempre diante dos seus celulares. E quando chega numa sala de aula, numa escola, é um outro ritmo, né? Mas nós não podemos esquecer que nós temos que acompanhar o que está na cabeça desses alunos. Hoje eu recebi um casal na minha sala de pais que estão chegando da Europa. Ficaram 5 anos, são brasileiros, estiveram 5 anos não foi Portugal, na Espanha, perto de Santiago de Compostela, e vai colocar na nossa escola um garotinho de 5 aninhos. E qual não foi a minha surpresa quando eles me disseram que aquele garoto já está lendo. E talvez para nós educadores, ou pais, nós pensamos assim, não, é só na alfabetização com 6 anos, com 7, as coisas mudaram. Os nossos filhos, as nossas crianças estão evoluindo muito rápido diante de tudo que está acontecendo, pela televisão, pelo Facebook, pelo próprio, às vezes os pais já dão muito cedo um celularzinho na mão da criança. E o diálogo que eu tive com esses pais, quando eles nos procuraram hoje, foi a respeito do que é que a escola oferece, como é esta escola. É como eu tivesse que explicar para alguém que está chegando no Brasil de volta, e começa a comparar com o que acontece, que a gente fala Europa, num outro local, e consegue, num diálogo rápido, perceber que nós também temos uma educação de qualidade. Certo? Certo. Eu vejo isso no dia a dia, dentro do Colégio Eficaz. O Colégio Eficaz, ele pauta por alguns valores que para mim são essenciais. Eu vou começar pela educação cristã. Quando falo educação cristã, não é doutrinar um aluno, mas são valores. Você imagina um filho, um pequenino chegar na escola e o primeiro momento dele dentro da escola é ter um momento devocional. Um momento onde um versículo da Bíblia é estudado, ou é lido, é comentado, uma história da Bíblia é comentada. Quantas histórias lindas! Quando eu tinha meus filhos pequenos, sempre nós fomos muito cuidadosos com essa questão das historinhas da Bíblia, onde você realmente encanta esses pequeninos. Você imagina um professor chegando na escola e o primeiro contato, depois que ele estiver na sala dos professores, é fazer um devocional com eles. A diferença que esse professor entra dentro da sala de aula, com que valores, com respeito, com a solidariedade. Quando ele vai ministrar a sua aula, ele vê aqueles alunos atentos, porque o clima é outro. O clima é outro, é totalmente diferente. Essa semana nós vamos já trabalhar com os nossos professores. Estão retornando das férias, sei que eles estão ansiosos, nós também estamos preparando para o nosso encontro, que será em fevereiro, dos alunos. Quanto à responsabilidade nossa, como gestores, como educadores, de passar para os professores esse novo momento que nós estamos vivendo.
Quando eu falo em novo momento, é pela tecnologia. Hoje está tudo tão fácil para o aluno. Ele pode acessar tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Exatamente. Ok? Se ele tiver um celular na mão, quem de nós como pais às vezes não oferecemos já um celular tão cedo para os nossos filhos? Não tem como, nós não podemos fugir a esta regra. Mas se eles estiverem já orientados, especialmente dentro de uma sala de aula, que ele pode utilizar da ferramenta que está à sua mão. Nós trabalhamos lá, não sei se você sabe, se a professora Amanda já te informou, a partir do 6º ano, eles trabalham com um Chromebook, é um computador. Cada aluno tem o seu. Eu fiquei maravilhada de ver a possibilidade que esses alunos têm de quando um professor estiver dando aula, vamos imaginar os aquíferos do Brasil, onde tem muita água neste país, o que é alter do chão, e ele puder, no mesmo momento, acessar, ele pode pegar no seu computador, ele pode entrar, tá? E pode falar, professor, olha o que eu descobri aqui. O outro aluno fala, olha aqui também, eu sei onde fica localizado. O professor já vai instigando, olha onde está localizado na região do Brasil. Quando é que na nossa geração nós tínhamos isso? Nós dependíamos estritamente dos livros didáticos. Hoje não, está na mão. Tá? E a facilidade de enxergar, por exemplo, enxergar Alter do Chão. Alter do Chão é um Caribe brasileiro. Tá? Muitos brasileiros ainda não conhecem. Eu tive o prazer de estar lá. E você perceber aquelas praias, perceber quanto aquela água transforma de tal maneira que ela produz dentro da floresta amazônica facilidade de nuvens chegarem até nós aqui no sul do Brasil. Isso tudo ele tem na mão no computador. Isso é maravilhoso, né? Porque é não só usufruir da tecnologia, mas também usar com sabedoria, com inteligência e direcionar esse aluno. Exatamente, direcionar. Você imagina as questões matemáticas, que às vezes é o grande nó da questão desses alunos, né? Nós não sabemos que caminhos eles tomarão, se eles serão médicos, cientistas, jornalistas, profissionais em outras áreas. E qual é a facilidade de ter esse instrumento na mão? Ela é valiosa, tá? O resultado de um exercício, o resultado de um problema, de uma problematização. Tá? Paralelo a isso, nós não podemos esquecer que nós temos que trabalhar na escola os valores éticos, morais, tá? De responsabilidade do professor para com o aluno, do aluno para com o professor, certo? E esse contexto é muito trabalhado da nossa parte como gestores com os nossos professores. Que aluno que chega em nossas mãos? Como é que eles são recebidos? Cada um vem de uma família. Eu entro aí na questão familiar. Os pais confiam na escola, a educação dos seus filhos, em qualquer escola que eles colocarem. Tá? E como é que esses alunos serão conduzidos dentro da escola? Mudar aquela essência que o lar às vezes traz com tanto carinho? Não. Não. Ampliar, né? Mostrar os valores. Tá? Essa parte religiosa, ela é importantíssima, com muito cuidado, com muita ética. Tá? Para que você não entre naquilo que às vezes a família tem de mais precioso e que não quer que seja tocado de uma forma que mude os seus valores dentro de casa. Quando os pais procuram a escola, eles querem saber como nós trabalhamos. Eles não estão, olha, eu estou levando para que vocês alfabetizem corretamente ou saia daí futuramente um grande profissional. Não. Aonde eu estou deixando? São 4 ou 5 horas preciosas por dia. Tá? Que nós temos também utilizar com sabedoria. Uma das minhas preocupações com os nossos alunos é que eles sejam seres, um termo bem complexo, mas completos. Que eles tenham respeito, que eles sejam acolhidos calorosamente, mas que também tenham respeito para com seus colegas, com os professores, e também tem que ser o mesmo da escola para com eles. Desde aquela senhorinha que limpa a escola, tá? Que está lá limpando onde nós estamos passando, que esses alunos tenham respeito por esse funcionário que está lá. Quando ele é acolhido na portaria por alguém que fala bom dia, que esse bom dia seja verdadeiro, certo? Quando ele sai da escola, que ele possa sair feliz, com vontade no outro dia de voltar. Porque as atividades que tiveram durante aquele período que ele esteve, valeu a pena. Valeu a pena. E quando ele vai em casa, ele tem as atividades complementares. Os nossos filhos, os nossos pequenos, os adolescentes, todos têm muitas atividades.
mas a escola ela tem um papel fundamental na vida deles. Com certeza. E é por esse período de horas que esse aluno fica ali todos os dias, Exatamente. vai influenciar diretamente na formação desse indivíduo. Completamente. Do futuro. Por isso que tem que ser uma parceria muito escola, família, família, escola. Integral, né? Você sabe que a nossa comunicação com a família, ela é tão rápida, porque hoje está tudo tão rápido através da informática, das plataformas, dessa plataforma digital que nós utilizamos. Os pais sabem corretamente o que está acontecendo durante o dia. Não fica uma coisa distanciada, aconteceu alguma coisa na escola. Não, é diário, tá? É diário. Se ele está tendo um bom rendimento, se ele está aprendendo, se ele saiu bem nas suas provas, ele ainda faz suas avaliações. Se ele está aprendendo. Porque eu não posso esquecer que vai chegar um momento na vida dele, ele vai passar, não sei o que será daqui 5, 6 anos ou 8 anos, o vestibular, que todo esse aprendizado vai acompanhando para que ele possa ser bem-sucedido. Que opção, que carreira ele vai seguir, como é que é o futuro desse jovem. Hoje eu estava conversando com outro pai, e ele muito adiantado falou assim: professora, você parou para pensar que se hoje a gente tem já algumas coisas voando, fazendo fotos por aí, daqui uns dias nós podemos voltar à época dos Jetsons. Não sei se você não foi desta época, né? Não aonde tinha uns desenhos que eles viajavam não nas plataformas, no ar, certo? E aquilo estava tão distante da nossa realidade, certo? Hoje a gente já começa a pensar diferente, né? De ver esse trânsito louco, já tem muitas plataformas que já estão estudando a possibilidade de ter, quem sabe, carros aéreos fáceis da pessoa se locomover. Eu não sei o que nós veremos daqui 5 anos. E tudo está se multiplicando muito rápido, tá? O que para a gente hoje já é uma novidade, daqui uns 5 anos a coisa estará bem diferente. E esses alunos ainda estarão em nossas mãos. Ou esses alunos que já começam o ensino médio estarão tentando um vestibular. Ou esses alunos não vão partir para um vestibular, vão fazer um outro tipo de opção. Conversei com uma menina hoje. Fui ao salão e ela é design de sobrancelha. Muito bem. Conversando, dialogando com ela, eu falei: e daí? Você estudou? Pensando em oferecer para ela fazer um curso online, porque para ela não ficar sem estudar. Ela falou: professora, eu sou formada em arquitetura. Eu falei: arquitetura? Eu fiz em Brasília. Meus pais fizeram um sacrifício muito grande, fui com uma prima minha, sou formada em arquitetura, e fiz um curso design de interior. Eu falei: oi? Ela falou: eu hoje sou design de sobrancelha. Eu falei: me conte essa história, eu quero conhecer. Ela falou: foi ótimo, tive uma grande experiência dentro da universidade, certo? Porém, o caminho hoje, porque o comércio também está saturado de algumas situações. Eu optei por onde eu estou e eu estou feliz onde eu estou. Ok? Então, as universidades estão soltando vários alunos. Claro que muitos vão continuar sendo os arquitetos, os design, como ela poderia ser. Mas nós temos que pensar que talvez eles vão optar por outras situações. Se eles tiverem uma formação completa, será fácil eles se colocarem no mercado de trabalho. Até para fazer a escolha que faz sentido. Que faz sentido para a vida, né? Então, nós temos que ter essa preocupação desde aquele pequenino que já entra em nossas mãos. Nossa formação tem que ser completa. Ele tem que enxergar um pouquinho de tudo. Ele tem que ver os valores em tudo, certo? E você sabe como é que a gente faz um aluno gostar de uma escola? A primeira palavra chama-se acolhimento. Ok? Quando você tem um aluno bem acolhido, um aluno que gosta do ambiente onde ele está, qualquer coisa que você oferecer, mesmo que seja um estudo um pouquinho mais complexo, ele tem facilidade de começar a entender. Porque tem que ter muito jeito. Aí eu entro na tecla dos professores que a gente precisa ter. Nós precisamos ter professores capacitados, professores que gostam do que fazem. Olha, eu odeio física. Imagina se meu professor de física falasse o mesmo para mim, um professor. Exatamente. Ele tem que gostar do que ele faz, ele tem que encantar este aluno, o professor de química, um bom professor de literatura, enfim, todas as áreas se completam, né? Visão de mundo, né? Atualização, saber o que está acontecendo. E isto, os nossos professores precisam estar preparados. A equipe de professores que a gente tem na mão,
eu vou falar uma coisa para você, ela é encantadora. Ela é encantadora. Os meus olhos brilham. A gente sente isso. A gente sente. Os meus olhos brilham, porque você tendo uma equipe de professores afinada com o contexto da escola, você faz aquela escola crescer, certo? Eu vou fazer um convite para quem estiver assistindo ou ouvindo. Visite a nossa escola, sem nenhum problema, se vai permanecer conosco ou não. Conheça o nosso trabalho de perto. Conhecer a equipe, conhecer a estrutura. O material didático, o Chromebook, que você fica encantado. Eu peguei um livrinho do primeiro aninho. Eu tive uma boa vivência de viagem, de museu. E comecei a ver no livro do primeiro aninho fotos de quadros de Tarsila do Amaral. Primeiro ano, pequeninos, comecei a ver, falando do Louvre, na França, dos quadros, o quadro de Mona Lisa, para o primeiro ano. Tá? Uma reprodução dessas telas, fazendo do jeitinho deles. Eu falei, como nós temos condições de abrir a mente dessas crianças. Se alguém gosta de arte, vai para a arte. Se alguém gosta de matemática, vai para a matemática. Se gosta de ser uma jornalista, vai para esta área maravilhosa. Enfim, nós temos que potencializar as matérias, as disciplinas, de tal maneira que eles possam escolher aquilo que é melhor para a vida deles. Coisa linda! E aí, para você que está nos acompanhando, quer saber mais sobre, quer conhecer mais, conversar com toda a equipe, eles estão à disposição. O endereço? Nós estamos lá na Avenida Dr. João Paulino, tá? Você, quando passar, vai ver assim, um prédio onde está eficaz. Eficaz quer dizer eficiência, eficiente. E tudo que nós temos lá dentro é com eficiência, certo? Então, está várias portas de vidro, tá? Acolhedoras, uma equipe maravilhosa. Desde que você colocar o pé dentro daquela escola, você vai sentir uma atmosfera diferenciada. Eu falo que isso é na base cristã. Tá? Eu acho que como a gente começa o dia com aquele carinho, com aquele devocional, texto pequenino, tem uma frase que eu vou utilizar agora na reunião dos professores. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. E eu vou dizer ao professor, ensina ele, ensina a matemática, ensina a geografia, ensina aquilo que você sabe de melhor. Ele tem que ser completo daqui. O versículo continua, até quando se envelhecer, não esquecerá disso. Até quando ele chegar no vestibular, ele também não vai esquecer disso. Vai esquecer. Você entendeu? Transforme isso de uma forma lúdica para o aluno, de uma forma agradável. Como o nosso espaço físico proporciona isso, nós temos vários ambientes. O professor pode sair da sua sala de aula e ir para outra sala de aula, para um auditório, certo? Para os espaços especiais e seduzir essas crianças para a aprendizagem, para o companheirismo, para o respeito, entender a diferença dos seus amiguinhos, um mais gordinho, outro mais magrinho, um mais altinho, outro menorzinho, um com os cabelos encaracolados, outro mais quietinho. Mas eles têm que saber conviver entre eles. Exatamente. E é isso que a gente quer no dia a dia, é isso que a gente quer para os filhos que estão nos procurando. Muito bem. Professora Cleusa, muito obrigada. Gente, você que está nos acompanhando, depois vá fazer uma visita, Colégio Eficaz, as matrículas ainda estão abertas, você pode ir lá conhecer. Às vezes você não vai, não sei se eu faço vai lá conhecer. Vai lá bater um papo com a professora Cleusa, que eu tenho certeza que você vai sair com uma sementinha ali, o teu coração vai ficar quentinho, porque é um ambiente muito acolhedor. Obrigada, professora. Eu que agradeço a gentileza e nós estamos de portas abertíssimas, inclusive para você. Muito obrigada. Gente, nós vamos para o intervalo comercial, não sai daí que eu volto, hein? Eu volto. Bem-vindo ao Hotel Transamérica de Maringá. Um oásis de conforto e comodidade para os viajantes corporativos. Localizado estrategicamente próximo ao aeroporto e ao Centro de Convenções de Maringá. Oferecemos uma estadia perfeita para suas viagens de negócios. Desfrute de uma piscina externa relaxante, café da manhã delicioso e todas as comodidades que você precisa.
Reserve agora mesmo e aproveite uma experiência única em nosso hotel. Centralize as conversas de WhatsApp de sua empresa em um só lugar. Com o Prime Chat, sua gestão fica descomplicada e você consegue gerenciar os atendimentos de sua empresa de forma simples e ágil. Por menos de R$ 7,00 por dia e até 5 usuários com acesso a ferramentas da sua empresa. Não perca tempo. Promoção válida por tempo limitado. Fale com um atendente pelo WhatsApp 449 8868 7594. No Colégio Eficaz, estamos presentes na formação de cidadãos conscientes no método inovador de ensino. As provas não são mais o foco e deram vez ao desenvolvimento constante, uma ferramenta disponibilizada aos estudantes para alcançarem um mar de conhecimento imersivo e interativo. Somando a isso tudo, a correta aplicação na formação bilíngue, dos primeiros aprendizados à escolha de uma carreira e à entrada no mercado. Somos a educação prática para pessoas reais. Isso é atitude para transformar. E agora nós vamos receber a nossa fono. A fono que tem uma especialidade no universo infantil e ela está aqui mais uma vez para trazer informação de qualidade, informação preciosa. Heloíse Correia, seja muito bem-vinda, boa noite. Oi, Jessy, boa noite, tudo bem? Quanto tempo? Saudades. Tempo, pois é, gente, nesse período de tempo já engravidou de novo, gente, essa mulher, eu falei, eu pisquei, ela já tá de 7 meses, é isso? 7 meses. Parabéns, viu? Obrigada. Que Deus abençoe. É menino ou menina? Agora vem um menino. Menino, então é um casal, Agora então. eu vou ter o casal. Tem a menina de 5 e agora um menino. Que delícia, parabéns. Nós vamos falar sobre a fluência e a disfluência, que muitas famílias talvez têm esse diagnóstico, mas não buscou um profissional ou não tem conhecimento sobre o tema. Então eu gostaria que você explicasse o que é fluência na comunicação e por que é importante. Bom, a fluência, ela é o fluxo, né, da nossa fala, como que essa fala transcorre, né, e faz parte ali da comunicação. Dentro da comunicação nós temos a articulação, a fala, a voz, respiração, a questão da linguagem, e isso tudo engloba a comunicação. E a fluência, ela é importante na hora de passar alguma mensagem, no momento que nós estamos nos comunicando, ela é importante para passar mais clareza, né, no conteúdo ali que nós gostaríamos de passar. Bacana. E quais são os fatores importantes na hora da fluência? Bom, é importante para nós termos uma boa fluência, né? Por exemplo, eu preciso falar devagar, ter pausas durante a fala e também não ter aquela rigidez, né? A tensão muscular para falar. Então, nós precisamos disso para ter uma boa fluência. Só que lembrando que nós somos disfluentes. A boa fluência, ela só existe em casos de leitura, no momento de uma leitura, ou uma apresentação de teatro, na TV, ali aquela questão que foi treinada, foi ensaiada. Então, aí a fluência fica fluente, mas normalmente nós somos disfluentes, né? No contexto ali do dia a dia, nessa fala espontânea, nós apresentamos a disfluência o tempo todo. Por isso, então, que às vezes a gente escuta por aí que quem lê mais fala melhor. Por Sim. conta desse contato, desse treino com as palavras. Isso. Tanto que uma das dicas, né, que a gente costuma dar para melhorar a fluência é a leitura em voz alta. Então, você aumenta, além de você aumentar a sua linguagem, né, o seu acesso lexical ficar melhor, porque você vai ter mais palavras para poder utilizar no momento da fala, da comunicação, você melhora a sua fluência. Que bacana. E como a disfluência pode impactar na comunicação? Sim, a disfluência, na nossa comunicação, ela pode ser um ruído. Que, por exemplo, quando você conversa com uma pessoa que tem muita hesitação na hora de falar, né? Hesita ou usa muitos vícios de linguagem.
né? Então, por exemplo, alguns vícios de linguagem o né. A gente termina... Quem nunca? Né? A gente tem esse costume do né. Tem pessoas que o tempo todo falam, entendeu? Né? Daí tem uns que já usam gíria, aí, tá ligado? Fica aquela... Então, quando a pessoa tem essa disfluência, essa dificuldade, ou fica repetindo muito as palavras, você passa a ter um ruído. O que é esse ruído? No lugar da pessoa prestar atenção no conteúdo da sua fala, ela começa a prestar atenção na forma que você está falando e ela não entende nada do que você falou, porque ela estava ali prestando atenção na sua articulação, na sua fluência e esqueceu de prestar atenção no seu conteúdo. Por isso que a gente tem que buscar esse conhecer a si mesmo, verificar o que ter essa consciência, né, do que está acontecendo na minha fala, como que está a minha comunicação, para poder então trabalhar. E isso na área infantil, como que é para esse período, né? Que é ali os primeiros anos de vida, o momento em que a criança começa a aumentar o vocabulário. Como que é esse equilíbrio entre a disfluência e a fluência? Bom, nós temos nos primeiros anos de vida, ali dos 3 aos 5 anos, a disfluência infantil, que é o quê? É quando aumenta a quantidade de palavras dessa criança. Então, muitas crianças, assim, principalmente as meninas, que são mais tagarelas, que falam mais comunicativas, elas têm dificuldade nesse acesso lexical, de buscar a palavra no momento, né? Buscar a coordenação respiratória ali, de como trabalhar aquilo naquele momento. Ela não sabe construir a frase, né, a criança. Então, daí ela apresenta essa disfluência aí nos primeiros anos de vida. E é quando você percebe que os pais, no lugar de prestar atenção no conteúdo que a criança está falando, eles começam a focar só na forma que a criança está falando e esquece de dar atenção realmente para o que ela está dizendo. E aí, qual seria a dica, então, desse comportamento, por exemplo, para esse pai numa situação, para essa mãe? E para as crianças, o que nós passamos, né, de orientação na clínica é: pai, mãe, presta atenção no conteúdo. Então, você vai ser verdadeiro com essa criança. Então, por exemplo, filho, eu não te entendi. Filha, eu não te entendi. Pode me explicar de novo? Não pedir para respirar. Calma, respira, se acalma. Porque nós percebemos que essa disfluência, tanto na criança quanto em nós adultos, ela aparece no momento de ansiedade, de nervosismo, de timidez, no momento que você não sabe sobre o que você quer falar. Então, igual na clínica, eu tenho recebido crianças que têm o atraso de linguagem, porque ela não tem aquele vocabulário, ela não sabe o significado das palavras. Então, ela está vindo à disfluência muitas vezes porque ela não consegue fazer esse acesso lexical de buscar. Chega lá e fala: e agora? O que eu tenho que usar nesse momento? Então, às vezes, a gente tem que avaliar para isso. Então, a orientação para os pais é essa, né? Preste atenção no conteúdo, estimule, tenta ajudar de uma forma que terminou de falar. Filho, você quer dizer isso, isso, isso? Então, não falar para ele parar, começar de novo, que isso vai gerando um bloqueio ainda maior na criança. Que, no caso, seria interromper essa criança. Sim, não interrompa essa criança, não peça para ela respirar, porque aquilo vai criando uma dificuldade maior ainda na fluência da fala dela. Bacana. Entrando nessa linha, quais dicas a mais poderíamos entregar para as pessoas que estão nos acompanhando para treinar, então, essa fluência? Bom, eu acho muito bacana falar de frente do espelho em voz alta, principalmente quando nós temos uma apresentação, né, na escola ou no trabalho. E uma dica bem legal é cantar, porque a música ela ajuda você a trabalhar essa fluência. É uma das dicas também que eu trabalho com as crianças que apresentam essa disfluência na fala, vem com essa gagueira, né? Então, o cantar ajuda a melhorar a fluência. Você prolonga as vogais quando você canta. Então, ele vai ajudando você a sistematizar aquela fluência na sua fala. Outra questão é a gente estudar realmente sobre o que nós queremos falar, se é algo que dá para estudar antes, dominar o assunto para você poder falar. E a última dica, que é bem legal,
é a leitura em coro, que é você ler com mais uma pessoa junto, ou em grupo, por exemplo, na igreja, quando o pastor fala, vamos ler todo mundo junto. Você vê que um vai num ritmo, outro vai no outro, até se adequar no ritmo certo ali da leitura. Então, isso tudo vai trabalhando a fluência. Que legal. A leitura em voz alta. Esses dias eu estava até assistindo uma série em que essa apresentadora, ela ajudava a pessoa a desenvolver a etiqueta. Então a pessoa, ela chegava com o estilo de vida dela, né? E ela pegou uma convidada para ser treinada, que ela era assim, se vestia totalmente fora do contexto dela, falava muito alto, sabe? E era bem expressiva, não só verbalmente, mas também com o corpo e tal, assim, bem pra frente, né? E aí ela começou a trabalhar o tom de voz, mas o que me chamou a atenção é que ela usou trava-línguas. Eu acho que é trava-línguas que vai, né? E aí eu falei, gente, olha só, para trabalhar o vocabulário dela. Ela não era fono, né? No caso, a personal que estava lá trabalhando a etiqueta com ela, mas ela trouxe isso para a realidade da pessoa. Sim, é uma técnica, né, da oratória, da comunicação que eles usam, o trava-língua. Melhorar a dicção, a articulação, a fluência, porque você realmente tem que pensar para falar aquilo no trava-língua, né? E é o que a gente precisa muitas vezes para melhorar a nossa fluência. Tinha muitos pensar vícios vício de linguagem. Muitos então, vícios. Eu ainda falava muito mais o né. Daí eu comecei a prestar atenção depois que eu comecei a vir aqui também ver as gravações. Eu falei, gente... Então, daí, o que eu consigo colocar no lugar desse né? Uma pausa. Eu posso pausar nesse momento e esperar vir a palavra para eu poder ter uma fluência melhor. E legal também a pessoa gravar, né? A gente está aqui conversando, ela se filma ali, faz um frontal com a câmera do celular e depois assiste. Grava uma mini entrevista aí, faz um programa aí de TV na sua casa, programa de rádio, que eu acho que isso é legal também, principalmente para quem tem dificuldade de falar em público. Sim. Quer muito, né, trabalhar mais essa comunicação. Às vezes até uma entrevista de trabalho ou você tem alguma apresentação na empresa, o legal é às vezes até você colocar a roupa que você vai usar no dia. Você grava para você saber como, porque a comunicação em si, ela não é só a fluência, né? Ela é todo gestual, então toda a expressão facial. Então é legal para a gente estar dominando mais e você passar mais domínio sobre o assunto. Muito bom. Elô, muito obrigada. Eu que Você agradeço. é incrível sempre. Né? Te desejo uma boa hora, que já estamos quase nos finalmente da gestação. Obrigada. E você sempre trazendo conteúdo de qualidade para as nossas crianças, para as famílias. Te desejo um ano de 2024 poderoso aí, de muito sucesso. Para vocês também, aqui da equipe, e para você e sua família também. Deus Obrigada, abençoe. gente, que delícia, né? Nós vamos para o intervalo comercial, já volto, viu? Toma aquela aguinha e volta aqui comigo que tem mais entrevista para você. No Colégio Eficaz, estamos presentes na formação de cidadãos conscientes no método inovador de ensino. As provas não são mais o foco e deram vez ao desenvolvimento constante, uma ferramenta disponibilizada aos estudantes para alcançarem um mar de conhecimento imersivo e interativo. Somando a isso tudo, a correta aplicação na formação bilíngue, dos primeiros aprendizados à escolha de uma carreira e à entrada no mercado. Somos a educação prática para pessoas reais. Isso é atitude para transformar. Se você está procurando uma experiência gastronômica autêntica e deliciosa, você precisa visitar o restaurante Rancho Caipira. Trazemos a você a comida caseira mais saborosa, preparada com ingredientes frescos e selecionados e em fogão a lenha. Faça-nos uma visita. Atendemos de segunda a domingo, das 10h30 às 14 horas. Ambiente rústico e acolhedor, criando a atmosfera perfeita para você desfrutar suas refeições com amigos e familiares. Restaurante Rancho Caipira, Rodovia do Café BR 376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Restaurante Rancho Caipira. Eu estou muito satisfeito. Eu espero que esse depoimento ajude outras pessoas que têm esse mesmo problema que eu tive, né? Tanto é que depois da cirurgia toda, eu cheguei no Dr. Arnaldo, que me operou,
Eu falei, doutor, aonde que está a parte que dói? Porque eu não vi até agora, sabe? Aí o doutor falou, não, mas não doeu? Eu falei, não, doutor, mas nem um pouquinho. Eu não sei o que é dor. Quebrou o trauma. De 17 anos para 54. Então foi o período que eu tive aí sofrendo. Agora é vida nova para minha autoestima. O conselho que eu tenho assim para falar para uma pessoa que tem medo de fazer implantes, não pode ter medo da vida. A vida é maravilhosa com implantes. Bem-vindo ao Hotel Transamérica de Maringá. Um oásis de conforto e comodidade para os viajantes corporativos. Localizado estrategicamente próximo ao aeroporto e ao Centro de Convenções de Maringá. Oferecemos uma estadia perfeita para suas viagens de negócios. Desfrute de uma piscina externa relaxante, café da manhã delicioso e todas as comodidades que você precisa. Reserve agora mesmo e aproveite uma experiência única em nosso hotel. Eu já vou receber a nossa convidada lindíssima. Lu, boa noite. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Que alegria estar aqui, obrigada. Eu que agradeço, você é maravilhosa. E esses presentes incríveis, né? Eu sei que faz parte aí de um contexto aí de trabalho, de história. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal contando um pouquinho do seu trabalho. Então, meu nome é Lu, eu sou encantadora de bebês. Então, o meu trabalho, eu sempre digo assim, eu vou até os pais e eu mostro que está tudo lá. Então, quando a gente fala de rotina, rotina é um exercício diário. Uhum. E o exercício diário na nossa vida são tantas coisas. Sim. Mas, principalmente o amor. Então, eu levo amor, eu levo Deus. Então, se Deus é amor, eu levo um pouquinho de Deus todo dia para esses anjos, né? Então, eu vou lá e ensino os pais, a mãe, nesse momento que é desafiador, né? De tanta novidade e geralmente elas não sabem o que fazer e quando chora, entra em desespero, desestabiliza, né, o choro. Sim. Você fala, meu filho, não quero que chora, eu não quero que meu filho chora. E eu escuto todos os dias, todo mundo me pergunta, Lu, quanto tempo eu deixo chorar para aprender a dormir sozinho, para eu deixar lá no quarto, na cama? Nem um minuto. Ensinar é amor, é paciência, é acolhimento. Então, eu vou lá e mostro para todo mundo que está tudo ali. Então, é mais do que só o bebê. É o casal, é a avó que está ali ajudando, né, só tentando ajudar. Então, é toda a rede de apoio. Tem a babá, tem a enfermeira, tem tanta gente e cada um dá uma opinião. Sim. E a mãe, ela se frustra muito. Então, ela escuta tanta coisa, ela está frágil emocionalmente, junto aos hormônios, e aí todo mundo falando, faz assim, faz assado. E ela fala, meu Deus, o que eu faço? E agora? E ela entra numa angústia, assim, gigantesca, e que reflete no filho. Com certeza. Então, eu tenho atendido por aí muitas mães que estão angustiadas, mais pelo que se ouve, pelo que ela é cobrada, né? Então eu falo aí, quando eu vou, eu falo para toda a rede de apoio como se comportar, como tratar a mãe, então, mas acima de tudo eu falo para todo mundo, olha no olho um do outro e fala como você está se sentindo. Então as avós falam como que elas se sentem, eu acho que tudo agrega. Então hoje a modernidade, tudo que você tem de informação, junto sim com o que a tua mãe fazia, sua avó fazia, uma dica daqui, de todo mundo. Então todo mundo fala, a avó fala uma coisa, aí a bisa fala outra, mas está todo mundo certo, não tem ninguém errado. Então a gente até estava conversando lá, como você vai ser mãe? Como você vai aprender a ser mãe? Vivendo. Sendo. Você vai se descobrindo. Então a melhor maneira é você ouvir o teu filho. Você precisa olhar para ele e às vezes respira, se acalma
e escuta o choro, às vezes. Mas não é deixar chorar, é estou te ouvindo, meu filho, tudo você fala pro teu filho. Então preciso falar pro filho sobre tudo que você está sentindo, como você não sabe o que fazer. Olha, eu não sei o que fazer, mas eu tô aqui com todo o amor do mundo para você. E assim você vai criando essa conexão. E vai não só criando a conexão, mas vai gerando também a segurança para essa mãezinha que entra na maternidade, né, com muitos ideais. Eu fiz a minha formação em psicologia, então dentro da faculdade existiam aí muitas teorias e veio junto com essas teorias muitas expectativas. Então, quando eu me imaginava, né, sendo mãe há alguns anos atrás, eu idealizava a maneira como eu ia educar, a maneira como eu ia embalar a minha filha, como eu iria fazer toda a minha rotina. Quando eu vi que eu estava com um bebezinho nos braços, com uma bebê nos braços, aquilo me assustou. O que eu faço? Porque na hora eu olhava, me sentia impotente, não sabia como fazer, não sabia como lidar, e aí eu fui aprendendo com aquilo que eu fui sentindo no ambiente, né? E aí no decorrer dos processos eu fui me adaptando, mas existem muitas histórias, né? Não só de técnicas ou teorias, mas que às vezes se distanciam um pouco dessa realidade, que aí muitas mães se colocam no lugar de comparação, né? O tempo todo. Olham para a rede social, às vezes, vê ali, né, a mãe, né, tirando foto com as filhas, todas lindas, né, os filhos, e aí acha que é tudo perfeito, que dá tudo certo. Como que dá certo para ela? Não, gente, criança é criança em qualquer lugar. Em berço de ouro e em berço de palha, em qualquer lugar. Eu atendo todos os berços aí. E atendo todos os berços de coração, princesas, enfim. É tudo o mesmo problema. E é de comportamento. Então, você estava até falando agora da sua projeção. Então, eu tenho falado muito isso, que todo mundo faz projeção. Eu vou comprar um carro, eu vou trocar de carro, eu vou comprar uma casa, eu vou decorar minha casa, eu vou pintar, vou mudar de cor. Mas as pessoas não têm hoje a capacidade de levantar da cama e falar: eu vou ter um dia abençoado, eu vou ter um dia de leveza, eu vou ter um dia de paz. Não consegue. Então, a comparação o tempo todo, é dentro de casa, é fora, rede social. Então, às vezes, grupos de mães, o meu faz assim, faz com o seu que vai dar certo. Mamães, entendam, é preciso entender que seu filho é único. Seu filho é único, então é a história dele. É preciso ali ser traçada a história dele. E você pode contar a história do seu filho, que não vai ser a mesma do outro. Eu estava conversando com uma mãe essa semana e ela ficou muito triste porque o filho de uma amiga tinha ficado doente e ela estava assustadíssima. Nossa, e se acontecer com meu filho? Eu falei, não vai. Não é a história do seu filho. A mesma coisa quando é bebê com 1 mês, bebê com 2, bebê... Não, é o seu filho. Com 1 mês, com 2 meses, com 1 ano, com 2 anos. Espera para viver, não pula o processo. Né? Então, é olhar. Então, as pessoas acham que tem mágica. Não tem. É você verdadeiramente estar ali. Esquece o celular. Então, a hora de amamentar... Ontem eu estava em Campo Grande falando com uma mãe. Presta atenção. Então, sentou para dar de mamar, se certifica que ele está mamando. E não chupetando. Porque quando eu pergunto, mamou, é só ela que tem a resposta. É só vocês. Mamou, a mamada foi efetiva? E eu vou acreditar no que você fala. A maioria das vezes, e todas as mamães sabem porque eu faço essa pergunta para todas. Eu falo, eu vou te perguntar, mas eu sei da resposta. Eu quero que você se escute. Então, a necessidade de estar lá na cama compartilhada, o bercinho lá do lado da cama, é sempre da mãe, é sempre do pai. E não está errado. Não está. Respeita o teu tempo de... Não, eu tô com medo. Vai sufocar, eu não consigo deixar lá sozinho. Respeita o teu tempo, respeita o processo. Mas assim, entenda que a necessidade é só sua, não é dele. Ele tá pronto para ir, para dormir lá no quartinho dele. Então, tudo que eu falo,
eu tenho muita responsabilidade, eu preciso ter muita responsabilidade. Então, quando eu falo em aconchego, eu não falo, nunca falei, não tem como eu falar de aconchego sem falar em segurança. Então, o bebê ele precisa estar ali aconchegado, sim, com uma naninha, não importa de quem seja a naninha, não precisa ser a minha, mas é muito importante que a mãe entenda que o bebê ele precisa estar aconchegado e seguro. Então, a rotina, o aconchego, nada tem a ver com, vou deixar meu filho chorar. Não, então o bebê é aconchego, ele fica 9 meses ali na tua barriga, todo aconchegadinho, tudo sobre medida, de repente ele está aqui, ele tem que fazer caquinha, ele precisa comer, ele precisa rotar. É uma adaptação para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. E uma coisa que eu tenho falado bastante também, mamães, os papais também têm esse turbilhão de emoção. Ninguém pergunta pro pai, e você? Como que você tá? Como que tá pra você? Ele também tem, né? Esse turbilhão de emoção. E agora, meu Deus, eu sou provedor. E por mais que tenha mudado, que a mulher vai, faz, acontece, trabalha, ainda se tem sim a cultura, nossa, eu não tenho mais uma princesa, eu tenho 2, eu tenho um príncipe. E gera angústia também. Né? A preocupação, ela gera angústia. Sim. Então, assim, a gente precisa pensar, cuidar com o que pensa. A gente precisa cuidar do pensamento, a gente precisa cuidar com o que a gente fala. Então, eu falo para os pais, vive o que você fala. Então, vai dormir, não vai dormir. Se falar que não vai mesmo. Não vai, é boa noite, durma bem. E vai dar certo. Eu tenho certeza que tem muitas mamães me ouvindo e elas sabem que a gente teve essa conversa, eu tive com muitas, eu tenho toda noite com alguma mãe, e eu falo, vive o que você fala, começa a mudar aqui dentro o que você quer, mas verdadeiramente viva o que você fala. E isso vai fazer total diferença na sua vida, na sua vivência com o seu filho. A maternidade é um presente de Deus. Então, assim, realmente, Lu, você é encantadora. Eu tô te ouvindo, aí eu fico me imaginando com as minhas filhas, né? A gente tem que valorizar, porque é um presente de Deus, os filhos. Lu, eu quero te agradecer e pedir para o pessoal te conhecer nas redes sociais, conhecer os seus produtos, que são maravilhosos, e desejar, assim, que Deus te dê cada vez mais sabedoria. Eu não posso ir embora sem contar a história que eu já te contei, né? Tava conversando com uma mãe e eu conversei muito, assim, de madrugada. Se ela tiver meu menino, ela sabe de quem eu estou falando. E foi uma conversa muito legal, muito produtiva, muito rica. E ela falou pra mim, eu vou guardar essa conversa. E sempre que eu quiser desistir, eu vou ler essa conversa. E eu falei pra ela, toda vez que você se sentir angustiada à noite, toda vez que você pensar em desistir, fala com Deus. Fala com Deus, abre teu coração para Ele. Ele te escuta, Ele te justifica, Ele te incentiva, Ele não deixa você desistir. Então, como eu falo para anjos mães, anjos pais, anjos filhos, eu entendi há muito pouco tempo que eu tenho um dom. É Deus que me deu. Então, isso, o meu propósito é esse. Então, levar aconchego, segurança, leveza. Então, todas as mamães que me seguem, que vão lá, acham que eu não vou responder, eu respondo todo mundo. Lógico que demora um pouquinho, mas na medida do possível eu respondo todo mundo. Sim, porque essa é a sua missão. Minha missão. Meu propósito, minha missão, exatamente. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigada pelo convite. Gente, muito gostoso estar aqui com vocês. Nossa, hoje o nosso tempo voou, né? A produção estava tão gostoso, podia ficar mais, né? Mas eu quero agradecer a você que participou comigo até aqui, já dar os parabéns, correninho que eu vi o nosso horário ali. A Ana Paula Dias Franco foi a nossa sorteada de hoje. Ana Paula, parabéns a você. Depois entre em contato, a produção está ali com você, para você retirar esses prêmios lindos, esse presente que vai edificar a sua vida e a sua família, tá bom?
Ana, parabéns mais uma vez. E, gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. Segunda-feira que vem tem ao vivo, e o ao vivo da semana que vem é especial. Então, te espero no próximo programa, tá? Beijos, tchau!